Olá, seja muito bem-vindo ao Senado Notícias Revista. Você vai ver no programa de hoje. Unificação do imposto sobre querosene de aviação está na pauta do plenário. As notícias do meio ambiente e da sustentabilidade na coluna Momento Eco e uma entrevista sobre as novas regras da reforma trabalhista. O Senado Notícias Revista começa agora. A unificação do imposto sobre querosene de aviação e o Fundo Nacional de Segurança Pública já estão na pauta do plenário na semana que vem. E a liberação dos jogos de azar também pode ser incluída. Está na pauta o projeto que unifica em 12% o ICMS cobrado na querosene de aviação. Hoje as alíquotas variam de estado para estado e chegam a 25%. O objetivo da proposta é baratear as passagens e aumentar a oferta de voos, principalmente para as regiões Norte e Nordeste. Também está pronta para votação a proposta que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. De acordo com o texto, o fundo será formado com impostos cobrados da indústria de armas e das empresas de segurança privada, mas também poderá ser abastecido com outras fontes de financiamento. De acordo com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, 2 projetos de interesse dos governadores, mas que ainda tramitam em comissões, poderão entrar na pauta do plenário se houver entendimento entre os líderes. Um deles é o da securitização, permitindo à administração pública vender para a iniciativa privada o direito sobre créditos parcelados. O outro projeto legaliza os jogos de azar, mas essa proposta, segundo Eunício, só entra em pauta com uma condição. Eu, sinceramente, para pautar essa matéria, tem uma condicionante. Eu disse isso aqui para os governadores, que é exatamente que esses recursos arrecadados sejam destinados, na sua grande maioria, à segurança pública e a sua outra parcela vinculada também à saúde pública no Brasil. Na semana que vem, vai ter sessão deliberativa na terça-feira, às 11 da manhã, e na quinta, às 2 da tarde. Quarta-feira, 15 de novembro, é feriado, dia da Proclamação da República. Mudanças climáticas, a proposta de um imposto ambiental em nível mundial e a alternativa dos biocombustíveis. Veja agora as notícias do meio ambiente e da sustentabilidade com André Luiz Rego, na coluna Momento Eco. Bem-vindo ao Momento Eco de hoje. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas fez uma audiência pública para discutir o cenário da bioenergia e dos biocombustíveis. Um estudo recente publicado na revista Nature Climate Change mostra que a expansão da cana-de-açúcar em áreas que não são destinadas à preservação ambiental ou em áreas que já são destinadas à produção de alimentos pode substituir em até 13,7% o petróleo consumido no mundo e reduzir em 5,6% a emissão de CO2 em um período de 30 anos. Esta notícia dos biocombustíveis pode ajudar a reverter um outro cenário muito negativo. A Organização Meteorológica Mundial confirmou que a concentração de dióxido de carbono atingiu o maior nível no planeta Terra em 3 milhões de anos. A medição relativa a 2015 mostra que este nível atingiu 403 partes por milhão. Entre 13 e 5 milhões de anos atrás, quando a concentração era semelhante à atual, o nível do mar era de 10 a 20 metros maior e a temperatura da Terra era de 2 a 3 graus mais quente. O senador Álvaro Dias defendeu no plenário do Senado a adoção de um imposto mundial ambiental para a preservação da Amazônia. Segundo ele, os países ricos cobram os países em desenvolvimento pela preservação do bioma amazônico, mas contribuem pouco para o tema. O mundo vive dificuldades incríveis em razão do aquecimento global. Os fenômenos da natureza explodem. Os países mais ricos do mundo certamente se preocupam com o que poderá ocorrer, o que se exige, se proclama, se defende é a contribuição universal para a preservação desse patrimônio da humanidade que é a Amazônia. Este foi o Momento Eco de hoje. Até a semana que vem. Tchau.
Estão entrando em vigor as mudanças na lei trabalhista, propostas pelo Poder Executivo e aprovadas pelo Congresso Nacional. São muitas as alterações na CLT e várias ainda devem ser rediscutidas pelos parlamentares. Mas é importante saber como podem ficar os contratos a partir de agora. Acordo assinado por patrões e empregados via sindicato agora tem força de lei, mesmo que não esteja previsto na legislação. A jornada de trabalho pode ser negociada e não entra no cálculo tempo de descanso, alimentação e deslocamento. O texto também permite a jornada de 12 horas de trabalho com 36 de descanso. O intervalo de almoço pode ser reduzido, mas o mínimo é de 30 minutos. As férias agora podem ser divididas em até 3 períodos. Nenhum inferior a 5 dias corridos e um deles com pelo menos 14 dias. A jornada intermitente não era prevista na CLT. Agora será permitida a prestação de serviços sem horário fixo. O trabalhador só receberá pelo tempo de serviço prestado. O texto também reforça a lei da terceirização, sancionada em março pelo presidente Temer. Ela valerá para qualquer função na empresa, mas a nova lei exige uma carência: 18 meses para o empregado demitido ser contratado como pessoa jurídica ou terceirizado. A partir de 2018, paga o imposto sindical quem quiser. A contribuição opcional continua equivalendo a 1 dia de trabalho por ano. A reforma trabalhista criou a demissão em comum acordo. O aviso prévio passa a ser de 15 dias, a multa de 40% do FGTS diminui para 20% e o trabalhador pode sacar 80% do dinheiro que tem no fundo de garantia, mas perde o direito ao seguro-desemprego. Gestantes e lactantes não podiam trabalhar em atividade insalubre. Pela nova lei, a proibição só vale para funções de grau máximo, como operar raio-x e cuidar de pacientes com doenças contagiosas. Atividades com grau médio ou mínimo de insalubridade são permitidas, a não ser que as grávidas apresentem atestado médico. Quem ganha menos de R$ 2.212 tem direito à justiça gratuita, mas se perder uma ação trabalhista, vai pagar os custos do processo e os honorários da perícia. E em caso de ações por danos morais, a indenização será proporcional ao salário. Para o governo, empresários e parte do Poder Judiciário, a reforma trabalhista vai gerar empregos. Para a oposição, sindicalistas e muitos juízes do trabalho, ela tira direitos. A lei entra em vigor sem acabar com a polêmica que marcou as discussões sobre o projeto. Calma, gente! Foram muitos embates entre governo e oposição. Nós não vamos aceitar! Não existe essa palavra, não aceitamos aqui. Até senadores de partidos governistas questionaram a reforma. Uma carga de maldade que sufoca e penaliza os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores mais desvalidos. Está reaberta! Na Comissão de Assuntos Econômicos, houve tumulto. A oposição conseguiu rejeitar o texto na Comissão de Assuntos Sociais. Mas em plenário o governo venceu com sobra. Votaram sim 50 senhoras e senhores senadores, não 26, uma abstenção. A matéria foi aprovada com o compromisso do governo de fazer ajustes nos pontos mais polêmicos. A negociação envolveu, entre outros itens, o trabalho de gestantes em locais insalubres, a jornada intermitente e as 12 horas de trabalho com 36 de descanso. Mas a promessa de amenizar a reforma não diminuiu a polêmica, dentro e fora do Congresso Nacional. Se questionada na Justiça, parte da nova lei pode não ser aplicada, segundo a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que representa 4.000 juízes. É que a lei, em diversas passagens, ela está em desencontro com a Constituição do Brasil. E os juízes, de acordo com a sua independência funcional, eles têm obrigação de fazer valer a Constituição. E em outros pontos, essa lei que abrange quase 200 dispositivos, ela também está em desencontro com convenções internacionais que o Brasil ratificou. E os artigos questionáveis são vários. A chegada de um elemento novo, até então desconhecido para nós, que é a questão do trabalho intermitente.
A questão que a gente costuma chamar de tarifação do sofrimento alheio, no limite da indenização compensatória por perdas e danos. As partes relacionadas à medicina e segurança do trabalho, como intervalo, extensão da jornada, além das possibilidades de negociação direta entre trabalhador e empregador. Mas o judiciário está dividido. O presidente do TST, instância máxima da Justiça Trabalhista, diz que a nova lei não fere a Constituição e defende a flexibilização de direitos. Ao jornal Folha de São Paulo, Ives Gandra também afirmou não ver problemas no artigo da reforma que prevê indenização por danos morais proporcional ao salário. Durante a semana, as declarações repercutiram no Senado. Reconhece que essa reforma nada mais é do que uma retirada, do que uma subtração dos direitos dos trabalhadores. O que está na lei tem que ser cumprido. A gente tem visto algumas reações, mas muito na linha política, né? Que, aliás, não deveriam ser feitas por juízes que têm que se manifestar nos autos. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento tão confuso no Brasil que às vezes as pessoas tendem a se colocar em posições antagônicas até sem terem esse tipo de representatividade para tal. Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa posição é de esperar o cumprimento da legislação e, portanto, a ampliação maciça de contratações para o Brasil. E as dúvidas sobre a aplicação das novas regras da reforma trabalhista são tema da entrevista com o consultor Pedro Neri. Ele é especialista em economia do trabalho e conversa com a jornalista Dinalva Ferreira. Pedro, o que da reforma trabalhista já começa a ter efeitos práticos e o que ainda precisa de uma regulamentação? Olha, tudo na verdade tem efeitos práticos, mas houve um entendimento entre lideranças do Senado e o Poder Executivo de que alguns aspectos da reforma trabalhista seriam alterados por meio de uma medida provisória ou de um projeto de lei. Então é possível que alguns pontos, como o trabalho intermitente, a jornada 12 por 36, sejam alterados e rediscutidos aqui no Congresso Nacional para limitar um pouquinho a sua abrangência. Então pode ser que, digamos que o início efetivo dessa reforma demore mais algumas semanas. Bom, foram mais de 100 mudanças na CLT, mudanças que provocaram protestos de trabalhadores. O trabalhador realmente ele perde? O que ele perde, o que ele ganha com essa reforma? Olha, o entendimento da Casa não foi de que havia perda de direitos, tanto que os direitos trabalhistas estão regulamentados pela Constituição e a reforma trabalhista foi aprovada por meio de um projeto de lei, então, por uma norma infraconstitucional. Então, o entendimento vencedor na Casa é de que não havia perda de direitos. De uma maneira geral, os efeitos esperados com a reforma trabalhista, por economistas e especialistas, é um ganho expressivo ao longo dos anos no emprego formal, quer dizer, mais empregos com carteira assinada e também talvez ganhos de renda, do que no jargão dos economistas a gente chama de produtividade. Porque, de uma maneira geral, a ideia da reforma trabalhista foi flexibilizar as relações de trabalho e ganhos tanto no emprego formal quanto na produtividade são os esperados. Está havendo muita dúvida por parte dos juízes do trabalho e eles alegam, inclusive, que algumas mudanças são inconstitucionais ou ferem acordos internacionais. Qual é a sua opinião sobre isso? Existem alguns aspectos que são um pouquinho controversos e que, de fato, devem ser mais bem compreendidos depois de uma medida provisória ou um projeto de lei. Por exemplo, a jornada 12 por 36 por acordo individual. O entendimento do Senado, da CCJ, foi de que isso é possível, mas os senadores, por meio desse acordo, gostariam que fosse apenas por negociação coletiva. E o entendimento de associações de juízes, como a ANAMATRA, é de que isso é inconstitucional. Então, esse tipo de minúcia, de detalhe, de dúvida, vai ser sanado eventualmente, com um projeto de lei ou uma medida provisória. Agora, eles alegam também que pode gerar interpretações diferentes, inclusive essa coisa de está valendo, vale para os contratos, para as ações antigas ou só para as ações novas? Eu acho que o entendimento que vai acabar sendo predominante é que apenas novos contratos, que a lei só vai se aplicar a novos contratos e também que as novas regras de judicialização também só vão se aplicar a novas ações. Quer dizer, quem entrou com uma ação trabalhista anteriormente não poderia sofrer as sanções, por exemplo, de caso perda a sua ação, como novas ações sofreriam. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço.
E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.